Olá, meu nome é Rodrigo Luz da Cunha, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da IPAMIG, trabalho com a cultura do café e nesta edição do 11º Dia de Campo Café com Leite, nós vamos falar de cafeeiros em consórcio com espécies arbóreas, ou também sombreadas. E por que nós sombreamos o café? Principalmente para minimizar as alterações climáticas. No verão, a gente observa aí dias muito ensolarados, né, muito quentes e que causam escaldadura e danos ao cafeeiro, né? Então, com isso, a gente busca melhorar as condições de umidade do solo. A espécie arbórea, ela serve de abrigo para inimigos naturais, de pragas, e ainda representa uma opção de ganho para o produtor, seja com a produção de madeira, de frutos, de látex, de mel, de sementes e outras opções ainda. Nós vamos sombrear para diminuir a dependência também de insumos externos, devido à ciclagem de nutrientes que a gente pode estar realizando. Em regiões marginais ao cultivo, a gente vai promover a redução dos extremos de temperatura e, com isso, né, atenuar a escaldadura foliar. E em regiões sujeitas a geadas, nós vamos atenuar os danos causados por ela. O sistema contribui para a preservação e estabilidade de mananciais de água e representa incremento da biodiversidade local. Entretanto, alguns aspectos a gente deve considerar. Com relação a cultivar do cafeeiro, o ideal é que se utilize materiais resistentes à ferrugem, que apresente boas produções e qualidade de bebida nesses ambientes arborizados. Inclusive, isso é foco de uma pesquisa que estamos realizando. A espécie arbórea, a gente cita aqui preferencialmente leguminosa, por fixarem nutrientes, entretanto, pode ser outras espécies. Que apresentem um crescimento rápido e uma vida longa. As espécies arbóreas, elas devem ter um sistema radicular profundo, resistentes ao vento, que não quebrem, né, para não cair em cima da minha lavoura de café, e que elas não apresentem perdas de folhas no período crítico de geada e ventos frios. Ainda com relação à espécie arbórea, eu cito aqui outras espécies que a gente pode estar adotando, como a grevilha, a leucina, a bracatinga, a seringueira, o urucuzeiro, a farinha seca, eritrina, as frutíferas, como bananeiras, cajueiros, abacateiros, pupunheiro, coqueiranão, mangueira, macadâmia, e espécies lenhosas, como a córdia, ingá, pau-pereira, araucária, agrocarpus, teca, homógno africano, e mais outras espécies que a gente pode estar adotando aí. Em áreas que não ocorre deficiência hídrica e que podem ser sujeitas à ocorrência de geadas severas, a seringueira, a grevilha, a farinha seca, o abacateiro pode ser uma boa opção. E, por outro lado, regiões secas, como no Nordeste, é muito utilizado aí o cajueiro. Regiões úmidas, a bananeira tem sido uma opção tanto como sombra temporária como permanente. No aspecto fisiológico, com relação à intensidade luminosa no cafeeiro, determina a diferenciação de gemas vegetativas em gemas florais, que se convertem em frutos, em produção, né? E no trabalho de Moraes, para a floração, as plantas de café atingiam um número máximo de flores apenas com 50% de luz incidente e, consequentemente, de frutos. Então, a otimização da fotossíntese, aproximadamente de 50% a 70% de radiação natural, é suficiente para atingir o patamar superior de produção de biomassa. Ou seja, os 50% ou 30% de luz excedente são desperdiçados e a planta sempre se encontra em constante estresse por excesso de luz.
E o excesso de luz nos nossos cultivos, a pleno sol, nos trópicos, ele aumenta muito a temperatura foliar. Isso daí causa redução também da taxa de fotossíntese líquida e, consequentemente, também déficit hídrico ao cafeeiro. Então, em sistemas sombreados, a gente, nessas várias espécies arbóreas que a gente pode estar utilizando, a gente pode usar uma espécie que nós denominamos de porte baixo, que vai compor o extrato acima aí do cafeeiro. Então, nós citamos aí os cajueiros, as bananeiras, e tem-se adotado espaçamentos aí de 8 por 8 a 10 por 10, de acordo com o meu terreno, a fácil exposição ao sol, o plantio na entrelinha do cafeeiro, tudo isso vai determinar o arranjo no plantio que eu vou fazer desse consórcio. Para espécies de porte alto, como o abacateiro, o agrocarpus, a grevilha, a seringueira, aí já são recomendados espaçamentos maiores, de 12 por 12 a 16 por 16. Então, aqui, regiões, clima tropical de altitude, aí Camargo cita aqui, ó, o ideal seria em torno aí de 20% de sombreamento, espaçamento retangular entre as árvores de sombra de 25 por 16 metros, lavoura com espaçamento de 3,5 metro na entrelinha dos cafeeiros. Então, arboriza-se uma linha de cafeeiros a cada 7 linhas. E nas linhas de café, planta-se uma árvore a cada 14 covas, facilitando, então, a minha mecanização parcial. Regiões serrana, né, de Pernambuco, eu me refiro ao Nordeste, já o nível de sombreamento ideal foi 50%, que obteve-se as melhores produções. Esse foi um trabalho que eu cito aqui, de Mantiello, com o cajueiro. Né? Então, notem que, de acordo com a região, você tem um arranjo melhor de plantas em nível de sombreamento. Então, como fazer isso? Então, nós temos diferentes formas. Então, nessa figura, à nossa esquerda, nós temos a espécie arbórea contornando o meu talhão de café. Isso pode ser uma opção. Nas duas figuras ao meio, a gente pode ter a espécie arbórea intercalada com o café, né? Então, você tem faixas da espécie arbórea intercalada com linhas de plantio com café, conforme ilustrando aí nessas duas figuras, que pode ser uma linha, 2 linhas da espécie arbórea, alternando com 3 linhas de café, ou a espécie arbórea alternando com a linha seguinte com café. E na nossa figura à direita, nós temos a espécie arbórea, o outro arranjo, né, que a gente pode fazer, dessa espécie arbórea plantada na linha do cafeeiro, alternando ela a cada 3 linhas de café solteiro. Então, visto por cima, nós teríamos esse arranjo aí e diferentes formas de cultivo. O ideal do caminhamento do sol, na situação de plantios em faixa, então nós temos aí, representando aí essa faixa verde, a espécie arbórea, e as linhas retas, aqui eu dou o exemplo de 5 linhas de plantio de cafeeiro, a cada faixa com a espécie arbórea. O ideal é que a linha de plantio do cafeeiro seja plantada perpendicular ao caminhamento do sol. Então, nós teremos plantas de cafeeiro recebendo sol na parte da manhã e plantas de cafeeiro recebendo sol na parte da tarde, nessas condições. Quando a linha de cafeeiro é plantada no mesmo caminhamento do sol, nós vamos ter esta situação dessas duas figuras. Então, a quantidade de sombra ela vai ser em função da altura da minha espécie arbórea e do diâmetro de cópia também dessa espécie arbórea. Então, nesse trabalho de valência, ele mostra que o ideal é você utilizar a espécie arbórea, que seria da figura à nossa esquerda,
onde nós temos uma espécie representada aqui de 30 metros, comparada com a de 15 metros à nossa direita. Notem que a sombra projetada nos cafeeiros percorre maior número de plantas de cafeeiros em relação à figura à nossa direita, com uma espécie de 15 metros, né? Então, é mais interessante essa sombra caminhar mais no cafeeiro durante o dia do que ela ficar fixa nas plantas, conforme o trabalho que eu mostro aqui agora, onde nós fizemos este trabalho em 2009, com diferentes níveis de sombreamento. Então, nós utilizamos para isso sombrites que apresentavam malhas que iam fornecer 35%, 50%, 65% e 90% de sombra. Então, na figura acima, nós montamos esse ensaio onde nós, com essas diferentes malhas, cobrimos os cafeeiros, né? E abaixo nós temos aí dois dados de produção, de 2010 e 2011. Note que nas duas situações, nos 2 anos avaliados, já o nível de 35% de sombreamento já representava queda na produção comparado com o café a pleno sol, chegando a zero, né, com um nível a zero de produção, com um nível de 90% de sombra. Um outro trabalho que realizamos também em 2009 foi o consórcio de cafeeiros com oliveira. Então, nós tínhamos, na figura abaixo, nós comparamos café a pleno sol com café em ruas alternadas com a oliveira. Então, à nossa esquerda, nós temos o café a pleno sol utilizando 2 cultivares, o Catuai 99 e um material da Ipamig, o MGS Travessia, ambos plantados 3,5 por 70. E 2 cultivares, e essas mesmas 2 cultivares plantadas a 7 por 0,7 com a oliveira. Não, o cafeeiro plantado a 7 por 0,7, e a oliveira 7 por 4. Ou seja, a cada 3,5 metros tem-se linhas de cafeeiro alternando com a oliveira, conforme a figura abaixo à nossa direita. Com isso, avaliamos as produções para a safra do ano de 2011 e 2012. O Catuai vermelho, ele não sentiu a sombra da oliveira. Notem que, tanto sombreado como a pleno sol, nos 2 anos, eles apresentam os mesmos resultados estatisticamente. Já a cultivar MGS Travessia já sentiu a sombra da oliveira, sendo mais responsível às produções a pleno sol. Isso nos mostra o quê? Que as cultivares apresentam comportamentos diferentes, né? E com isso gerou uma demanda para que nós fizéssemos um trabalho onde nós estamos estudando 18 cultivares portadores de resistência à ferrugem em ambiente sombreado, buscando os materiais que vão responder à melhor produção, né? Bom, aí continuando, ainda aproveitei essa figura, que é um outro trabalho que nós realizamos também com espécies arbóreas, né, leguminosas, onde nós mostramos que algumas espécies elas atenuam a infestação de bicho mineiro. E também citamos aqui uma outra vantagem, a incidência de cercosporiose. Nota que eu estou citando vantagem, mas, na verdade, fica melhor explicado nós colocarmos como uma interação positiva. Então, nesse sistema, quando consorciamos espécie arbórea com cafeeiro, a gente pode ter interações negativas e interações positivas. E a pesquisa busca mostrar resultados de pesquisa onde você obtenha mais interações positivas, né, para ter sucesso na atividade. Nesse trabalho, notem, nós temos aí sem o quebra-vento, né? Depois nós tivemos 5 linhas de cafeeiro, a espécie guandu,
depois 5 linhas de cafeeiro, a espécie leucena, e assim por diante. Depois, na faixa, aí, nós tivemos a bracatinga, que depois foi substituído pela grillicídia, e depois a faixa com a cássia. Nessa linha azul abaixo, representa os ventos dominantes, que iam da esquerda para a direita, e também o caminhamento do Sol, né? Bom, o que nós obtivemos neste estudo? E aproveitando aqui, o aspecto da lavoura, né? Acima à esquerda, nós temos a glicídia, acima à direita o guandu, abaixo à esquerda a leucena e a cássia-manjo abaixo à direita. Eu queria fazer um parênteses para essa espécie. Na ocasião, nós tínhamos uma estação climática instalada nesse local aí, e ela registrou que ventos acima de 60 por hora já eram suficientes para derrubar as árvores da cássia-manjo. E elas caíam em cima da lavoura, estragando muito as plantas de café. Então, com base nessa característica, né, dessa espécie, nós não recomendamos ela para o sombreamento, a arborização dos cafeeiros. Bom, nós avaliamos a infestação de bicho mineiro. Então, nesse gráfico à esquerda, nós temos aí a infestação, né, folhas minadas, né, com bicho mineiro, e na linha abaixo nós temos o período de avaliação, que foi de abril a outubro. Notem que 2 tratamentos representados aí, a linha preta, a leucena, e a linha cor de abóbora, o guandu. Ela atingiu um nível de controle de 30% no final de setembro, já próximo ao período das chuvas, mostrando que não haveria necessidade de nenhuma medida de controle à praga. Então, isso representa o quê? Essa associação leucena ou guandu com o café, uma interação positiva, ajudando a atenuar a infestação desta praga. Avaliamos também, nessa estação climática que nós tínhamos na área, as temperaturas. Então, a representação da figura abaixo à esquerda, nós temos a comparação de uma estação climática com cafeeiros a pleno sol, e acima ali, essa situação. Nós vemos aqui 2 estratos, representado o estrato baixo, o cafeeiro, o estrato médio, as espécies arbóreas. E quantificamos com 2 estações climáticas essas 2 situações. O resultado foi, na tabela acima, né, a área com a espécie arbórea apresentou uma temperatura mínima maior do que dos cafeeiros a pleno sol, também diminuindo com isso a amplitude térmica durante o dia, né, mostrando aí esse benefício e possivelmente protegendo essas lavouras de uma ocorrência de uma provável geada. As produções, nós tivemos os tratamentos dessas leguminosas, resultados bons com a leucena, a glericídia e a cássia em 2000, com as produções de 2011, com as produções de 2012 tivemos bons resultados com a leucena e a glericídia. É bom lembrar, nós podávamos essas espécies arbóreas e a fitomassa dessas espécies a gente fornecia ao cafeeiro, promovendo uma ciclagem de nutrientes. E com isso fizemos as médias da composição química e a produção de fitomassa dessas diferentes leguminosas, né, conforme a tabela 5. Nós temos o destaque aí para a leucena, para a cássia e também para o guandu. Na tabela abaixo, nós fizemos a contribuição de NPK por hectare dessas diferentes leguminosas aí consorciada com café. E, assim, na soma aí desses 3 parâmetros, resultado mais interessante aí para a leucena, que além de fornecer, apresentar essa contribuição de NPK, que é uma interação positiva, atenuou também bicho mineiro, né? A outra vantagem também diminuiu a amplitude térmica, elevando as temperaturas mínimas no ambiente arborizado.
Um outro trabalho que realizamos em 2000 foi de cafeeiros com macadâmia. E uma vantagem seria a renda adicional para a produção de frutos. Se fosse madeira, seria a renda com a madeira, né? Então, para esse estudo, nós utilizamos o catuai vermelho, 99, plantado no espaçamento de 3,5 por meio, né? E a macadâmia plantada 5 metros entre plantas de café. Então, quando eu tinha essa situação em todas as linhas do cafeeiro, eu ia ter uma população de macadâmia de 572 plantas por hectare, conforme a figura abaixo. Quando eu pulava uma linha de café com a macadâmia, eu vou obter uma população de 286 plantas. Pulando 2 linhas, 191, e pulando 4 linhas, 143 plantas por hectare, né? Então, o objetivo do nosso trabalho foi verificar o melhor arranjo de população de macadâmia com o cafeeiro. E aqui eu apresento os resultados de produção, e a gente percebe que a macadâmia, né, com esses resultados, passou a concorrer com o cafeeiro a partir de 8 safras de café, em todos os espaçamentos adotados, né? E com isso, nós continuamos a avaliar. Em 2012, nós tivemos o tratamento com a maior população de macadâmia por área, o que mais afetou as produções em relação à testemunha, embora nós tivemos aí ainda resultados intermediários de populações de macadâmia, né, sendo até mais produtivas que a testemunha do que o café, ou seja, o café a pleno sol. Nesse ano de 2012, nós, após a colheita, realizamos a poda por esqueletamento. Em 2003, tivemos a safra zero, e em 2014, a planta, os cafeeiros refletiram, né, a influência das diferentes populações de macadâmia na produção. Notem que a testemunha foi a que mais produziu, e o tratamento A1, né, que é 572 plantas por hectare, foi o que mais reduziu a produção de café. Seguido também, depois, pelo tratamento com 286, né? E tivemos no tratamento A4, que é 143 plantas por hectare, estatisticamente igual à testemunha que seria cafeeiros a pleno sol. Então, com base nesses resultados, algumas recomendações foi possível a gente realizar. Então, até 8 safras, o que seria ideal nesses resultados? Até 8 safras, macadâmia plantada em todas as linhas do cafeeiro. A partir de 2012, nós vamos reduzindo, né, as populações de macadâmia, para chegar em 2014 com apenas aquele tratamento que equiparou com a testemunha, que foi 143 plantas por hectare, né? Então, isso seria um caminho que nós podemos estar adotando. Então, aqui o aspecto do experimento, nós temos à esquerda, acima, o aspecto da lavoura, informação, na figura acima ao meio, a macadâmia plantada, né, na mesma linha dos cafeeiros, o aspecto aí da planta, a nossa direita acima, as primeiras produções, abaixo à esquerda, a macadâmia aí com seus 7 anos de cultivo, e abaixo à direita nós temos aí, no final aí do experimento, em 2015, a macadâmia, o tratamento com 572 plantas por hectare, a macadâmia já oferecendo 100% de sombra aos cafeeiros, ou seja, inviabilizando a produção do cafeeiro, né? O aspecto como ficou a lavoura. Então, aqui também a gente pode ter uma outra opção, onde, se o produtor quiser só produzir a macadâmia, né, nessa etapa daqui para frente, ele mantém as populações de macadâmia nessa área, né, passando a ser a cultura principal.
ou realizar podas de forma que ele vise mais as produções de café. Então, nós temos aí todas essas opções a serem adotadas. Ainda, nesse experimento, avaliamos aí a infestação de bicho mineiro e a incidência de duas doenças, a cercosporiose e a ferrugem. Notem que, no caso, para as folhas, né, a porcentagem de folhas minadas com bicho mineiro, as maiores densidades de macadâmia com café promoveram a redução do bicho mineiro do cafeeiro. O mesmo foi verificado com a cercosporiose, ou seja, todos os tratamentos de café com macadâmia apresentaram menor ocorrência de cercosporiose em relação a cafeeiros a pleno sol. E para a ferrugem manifestou maior incidência nesse tratamento aí com maior população de macadâmia, que foi o A1, né, o de 572 plantas por hectare, seguido do A2 de 286 plantas por hectare. Ou seja, maior população de plantas, eu tenho um ambiente mais fechado, isso favorece umidade, e umidade favorece fungo, a ferrugem, né? Bom, então, algumas desvantagens ou interações negativas, que a gente pode entender assim, são observadas, né? Então, nós temos, nesse consórcio com a espécie arbórea, a competição por água, luz e nutrientes. A gente vê que esse sistema favorece a ferrugem, conforme os dados anteriores agora apresentados, e também a infestação de broca. Pode limitar a colheita mecanizada, principalmente se a espécie arbórea for plantada na mesma linha do cafeeiro, e exige mão de obra adicional para o manejo da espécie consorciada. Nesse outro estudo, nós estamos aqui apresentando vários trabalhos, né, para mostrar que nós não temos um protocolo, um pacote pronto. Então, existem várias formas, né, de se realizar essa associação, né, da espécie arbórea com o cafeeiro. E nesse trabalho aqui, que está ainda em andamento, nós estamos estudando 6 espécies arbóreas, o café a pleno sol, e a variedade utilizada também foi o Catuai 99, plantado em dezembro, né, de 2012, no espaçamento de 3,40 por 65, e a espécie arbórea no espaçamento de 9 por 13,60, com plantio realizado em 2013. Abaixo aí, em 2018, eu mostro aí a figura do ensaio, onde vocês veem 3 linhas de cafeeiro solteiro. Na 4ª linha, já temos o cafeeiro associado com a espécie arbórea. Então, aqui o tratamento, um dos tratamentos à nossa esquerda foi o Agrocarpus, né? Aqui estava já com 7 anos de plantio e uma altura aí, média de 20 metros já de altura. À nossa direita nós temos a teca, destaque que nas 2 últimas produções ela foi um pouco maior em relação aos demais tratamentos, juntamente com o mogno africano, à nossa esquerda, né? O aspecto dessas espécies aí estavam do mogno em torno aí de 12 a 15 metros. À nossa direita, nós plantamos acácia, volto a dizer, a informar, não é recomendada a utilização dela. Ventos fortes, nós tivemos problema de queda de árvores em cima da lavoura, estragando bastante plantas, portanto, não recomendamos essa espécie. Aqui o aspecto da testemunha, né? O café a pleno sol, nessa figura à esquerda, e à direita aqui a macadâmia, plantada aí também na linha com os cafeeiros. Outro tratamento é o abacate, utilizamos aí 2 variedades, a margarida e a ouro verde, uma é do grupo floral B e a outra é do grupo floral A. Abaixo aí nessa caixa nós temos os frutos redondos da margarida, os oblongos da ouro verde. Eu queria abrir um parênteses aqui. Nós calculamos aqui a média de produção, nós tínhamos
no abacateiro, aí, uma média de 250 a 500 frutos por planta. Nós fizemos um cálculo na época aí, o que o Ceasa estava pagando, né, para entregar pela aquisição desses frutos. Nós fizemos um cálculo aí, ia gerar uma renda aí, só com o abacate, de R$ 15.000 por hectare ano, né, mostrando aí o benefício aí desse consórcio, né. Então, como recomendações, com base na conformação do terreno, na declividade, na face de exposição ao sol do meu terreno, no estado de Minas, em áreas tanto montanhosas da Zona da Mata e do sul de Minas, o que a gente tem empregado, né? Então, aqueles terrenos que têm exposição oeste e norte, a gente precisa de um sombreamento mais intensivo, ou seja, uma arborização ou algo floresta diversificada e estratificada, conforme a figura abaixo à esquerda. Notem que o cafeeiro ali possui está representado no extrato baixo, e essa diversificação a gente pode estar usando aí diferentes espécies, onde você forma um extrato médio e um extrato alto, né, com espécies arbóreas, visando a proteção desse cafeeiro para áreas muito ensolaradas, né? Na face leste, a gente usa uma arborização mais rala, igual representado abaixo na figura à direita, onde você teria aí o extrato só com café, né? E ela, nessa mesma figura acima, você teria aí o extrato com a espécie arbórea, um extrato um pouco mais alta que os meus cafieiros. E a face sul, terrenos de elevada declividade, a cobertura do solo apenas com plantas rasteiras nas ruas do cafeeiro, né? Em situações intermediárias, né, as arborizações são sempre de baixa intensidade, né? Então, é isso que nós temos adotado. E, como considerações finais, nós temos aí o desafio aos técnicos e agricultores é responder em cada região em que produto ou serviço essa luz excedente nos cafeeiros pode ser transformada em vantagem, seja com adubação verde, reciclagem de nutriente, utilizando espécies de leguminosas, seja com produção de madeira, de frutas. Eu citei também produção de semente, de látex, pode ser de mel também, e até de fármacos, né? Então, os consórcios, eles são mais complexos que o monocultivo, né, em função das variáveis clima, região, espécie arbórea, qual cultivar de café utilizar, qual espaçamento, qual o manejo, sendo então que a pesquisa vai ser fundamental para a geração de todos esses indicadores, né, e também fundamental para a capacitação técnica e atividades de extensão, né. Então, era isso que eu gostaria, né, de ter passado a vocês. Muito obrigado, até a próxima.